Bom dia, gente, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Eu vou perguntar aqui só se o doutor Lucas já está tudo ok para começar. Bom dia, Flávio, tudo bem? Tudo Tudo certinho. bem? Certo, ótimo. Gente, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, também como o nosso palestrante, por ter aceitado o convite, né? Eu me chamo Flaíse, estou aqui como representante do projeto de extensão e empresa júnior aspirante da nossa faculdade, Apex Empreendedorismo e Soluções Jurídicas, e sem dúvidas é uma honra para mim participar desse evento que tem total protagonismo estudantil na nossa faculdade, né? Eu gostaria só de destacar os criadores do minicurso, a equipe que ficou responsável por organizar toda a questão temática e o convite dos palestrantes, que foi a Comissão Científica da Terceira Semana Jurídica, o Centro Acadêmico Rui Barbosa e o Núcleo de Práticas Jurídicas, né? E antes de efetivamente darmos início, eu também gostaria de lembrar dos apoiadores deste evento, que é a Praia UERN, a Proex UERN, a Proeg UERN, o nosso Núcleo de Práticas Jurídicas, a Apex Empreendedorismo e Soluções Jurídicas, a revista acadêmica Lampiar, Direito e História Comunidades Quilombola, o projeto, também o projeto Saperialdi, Laboratório de Práticas na Advocacia, Olavo Hamilton, advogado, Ferreira e Alves, advogados, Lamarck, Sociedade de Advogados. E agora, só para dar início, efetivamente, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, né, que é o Dr. Lucas Vieira. Ele é advogado, especialista em startups e novas tecnologias, sócio do QBB Advocacia, ex-presidente da Comissão de Direito da Inovação e Startups da OAB-RN, autor do livro Direito para Startups, mentor jurídico do programa Conecta Startup Brasil e do Distrito for Startups, coordenador da Setorial Nacional de Empreendedorismo e Inovação dos Movimentos Livres. E, doutor Lucas, a palavra está com o senhor. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, pessoal. Queria agradecer a vocês pelo convite, o pessoal da Apex. É sempre uma honra conversar sobre temas tão relevantes como direito, empreendedorismo e inovação, principalmente com mais uma iniciativa dessa área de empreendedorismo jurídico que está surgindo, que é algo que eu valorizo muito, porque é muito importante, pois traz essa consciência do empreendedorismo em si, dentro da carreira jurídica, que é algo que a gente não tem na nossa formação, pelo menos é algo que eu não tive, que hoje muitas faculdades têm essa possibilidade de conceder essa oportunidade, e, assim, para mim é sempre uma honra poder conversar e contribuir um pouquinho sobre isso, tá certo? Flávio já me apresentou, pessoal, sou Lucas Bezerra, sou advogado, atuo na área de tecnologia e inovação com foco em startups. Hoje sou membro da Comissão de Direito e Inovação e Startups também da OAB daqui de São Paulo. Faço assessoria também jurídica da Brasil Júnior, por exemplo, que é a Confederação Nacional de Empresas Juniores, e trabalho com essa área de tecnologia e inovação. Pessoal, voltou, não foi? Pronto. Agora sim. Foi algo que eu comentei com o Francisco. Eu estou em viagem, eu estou em São Paulo, tá? Vocês me perdoem se a internet ficar caindo. E porque vocês sabem, né? O Wi-Fi de hotel a gente não confia, tá? Se cair de novo, vou aguardar, porque a gente volta e dá continuidade, dá sequência a isso, mas eu acho que não vai acontecer muito, não, tá certo? Como eu estava dizendo, pessoal, sou bem informal nas minhas apresentações, e daí que isso seja um bate-papo mesmo, até porque nosso tema é gigante. A gente tem uma pauta aqui: empreendedorismo jurídico, inovação, mercado de trabalho, marketing jurídico. Isso aqui a gente poderia conversar aí, daria cadeira para um semestre na universidade, tá certo? Aproveitem essa oportunidade para tirar dúvidas, para falar o que vocês querem ouvir. Eu vou quebrar até o protocolo aqui, inicialmente, tá? E eu queria já começar ouvindo vocês. O que é que vocês esperam aqui desse nosso papo hoje? Queria saber o que é que vocês querem ouvir, se alguém tem alguma dúvida específica. As dúvidas a gente vai ter um momento no final, mas uma abordagem específica, qual é a perspectiva de vocês para hoje? Alguém aí se manifesta ou chama aqui algum dos nomes que está...
Ninguém? Henrique Carlos, quer falar não? Tá bem, pessoal. Vou fazer o seguinte: eu vou seguir, já que vocês não querem falar. Pronto. O Lúcio levantou a mão. A mão. Se você quiser falar, Lúcio, abre o microfone. Bom dia. Bom dia, Lúcio. Eu gostaria de entender um pouco sobre abrir, né, empreender na área jurídica em pequenas cidades. Porque eu já ouvi dizer que é muito difícil, né, porque não tem tanto mercado e tal, e eu queria entender um pouco também sobre. Legal, muito bom. Pessoal, eu vou seguir aqui, tá certo? A minha apresentação. Eu tentei separar ela em 3 pontos principais, falar dos novos mercados que a gente tem, a gente falar um pouquinho das competências que eu vejo muito nos profissionais que trabalham nessa área, tá? E que exercem um diferencial no mercado, e também falar um pouquinho de marketing jurídico, tá certo? Como eu falei, participem, isso aqui não é para ser um monólogo, abra o microfone se tiverem alguma dúvida aí, levanta a mão, pode falar. Flávio, vou pedir para você só que você acompanhe as perguntas pelo chat, tá? Porque se surgir alguma dúvida, você me avisa e a gente vai se falar, tá certo, pessoal? Sempre que a gente fala de direito e inovação, a gente tende a associar muito com algo muito tecnológico, algo muito inovador, quando essa não é uma realidade única, tá certo? Sempre que a gente tende a associar, Lucas, trabalhar com direito e inovação em startups, a gente tende a imaginar aquela associação que nós temos de o cara que empreende com algo altamente tecnológico, com algo altamente inovador, quando essa não é a realidade. Tá certo, pessoal? Existem empresas que trabalham dessa forma, mas também existe a possibilidade de você trabalhar com direito e inovação em outras áreas. E sempre que a gente fala em direito e inovação, a gente tem um novo mercado que surge, que é esse mercado do digital. Isso é algo que eu falo, por exemplo, pessoal, desde que eu palestro sobre o tema em 2018. Mas que agora, para quem está se formando, para quem atua na área jurídica, a gente tem um agravamento por conta da pandemia, que trouxe essa necessidade maior da gente ter um posicionamento virtual. E aí, sempre que eu pego o direito e trago um direito voltado à inovação, à perspectiva de novos mercados, eu tenho que me deparar não só com o inovador do tradicional e o online. Eu tenho que me deparar com aquilo que surge de disruptivo, tá certo, pessoal? Eu gosto de usar essas palavras para diferenciar quem se vende como inovador, quem pretende ser inovador, atuar com inovação, mas acha que isso é meramente criar um site online, ou então ter uma presença digital em sociais, voltada para esse mercado. E tem ligação de fato, Big Data, inteligência artificial, aprendizado de máquina e o mercado do jurídico nas low techs e legal techs, tá certo? Para a gente começar, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é esse. Eu nem sempre posso associar trabalhar direito com inovação e pensar nisso como, eu preciso trabalhar com tecnologia de ponta, mas eu também não posso cair na mesmice de achar que porque eu tenho um site hoje, porque eu tenho rede social, porque eu tenho uma posição online, eu já estou sendo inovador, tá certo? Essa é uma falha muito comum que muitos escritórios que buscam atuarem com inovação caem, tá certo? Mas que vocês precisam ter uma atenção muito grande sobre isso. E aí, pessoal, feitas essas considerações, vocês vão ver que minha fala é sempre muito voltada à advocacia, porque é o que eu vivencio, é o que eu pratico hoje no dia a dia. Mas, assim, a gente pode observar outras saídas de mercado para que eu possa trabalhar com direito e inovação em outras áreas, ou seja, novas possibilidades de mercado. E aí, que áreas são essas? Eu tenho alguns pontos principais que eu posso trabalhar e ter como novas perspectivas de mercado para a inovação. A primeira delas, pessoal, a gente sempre que fala em advocacia, a gente pensa em advogar para empresas. A gente tende a associar dessa forma, quem quer trabalhar com ambiente empreendedor inovador, imagina o quê? Eu vou ter que advogar para empresas. Um movimento que surgiu recentemente, que vem se fortalecendo muito, é o quê? O das Low Techs e Legal Techs.
eu acredito que vocês já ouviram falar, já têm ouvido falar sobre isso, que basicamente são empresas que visam resolver problemas jurídicos, tá certo? Vocês querem um ambiente que tenha mais problemas que o da área jurídica, que a gente às vezes perca um tempão digitando peças, que a gente, às vezes a gente perca um tempão procurando informações que tenham uma acurácia relevante, que não sejam informações soltas, porque às vezes a gente sabe, a gente utiliza algumas plataformas, por exemplo, de busca de jurisprudência e de doutrina, que apresentam resultados que não têm relevância nenhuma para a nossa área. Que a gente não tem a objetificação das nossas informações, dos dados que a gente passa para o nosso cliente. Quem aqui... Tá, vocês são acadêmicos, mas uma pergunta que vocês vão se deparar muito é, vocês já devem até ter se deparado na família. Qual a minha chance de êxito nesse processo? E aí a gente responde com um bom e velho depende, né? E hoje a gente tem ferramentas que surgem para solucionar esses problemas da área jurídica, tá? Pessoal, imaginem todos esses desafios que nós, enquanto profissionais da área jurídica, e da área jurídica como um todo, seja servidor público, seja advogado, seja acadêmico, certo? Passam. A gente tem essa possibilidade de hoje de atuar empreendendo para resolver esses problemas, tá certo? Por meio, criando uma Lawtech, Legaltech. A gente tem uma Lawtech aí do Rio Grande do Norte, que é a Jurisintel, que eles criam um aprendizado de máquina para a leitura de decisões, altamente relevante o que eles fazem, e já estão aqui, eles estão aqui em São Paulo há um tempo já, salvo engano, participaram no processo da aceleração da ACE, participaram no processo de aceleração do Google também, que eles basicamente fazem a leitura das decisões e dizem o grau de possibilidade de êxito ou não, dependendo de quem ela for distribuída. Esse é um problema que a gente pode resolver empreendendo no direito. Mas não é só esse, pessoal. Se a gente pegar uma série de áreas que existem problemas a serem resolvidos, a gente tem diversas. A gente tem educação, que apresenta a educação jurídica de uma forma diferente. Não sei se vocês sabem, o Jota, por exemplo, que é uma das maiores plataformas jurídicas do Brasil, se vende como uma startup. Porque eles dizem o quê? Que eles trazem um conhecimento jurídico de uma linguagem diferente da tradicional, que é o quê? Conhecimento jurídico aprofundado, em uma linguagem curta e mais simples. A gente tem TaxTechs, por exemplo, que são startups que fazem planejamento tributário de uma forma automática. A gente tem startups de compliance, ESG, tá? Vocês devem ouvir muito esse tema, ESG, Environmental, Social and Governance, que basicamente é o tripé de avaliação de investimentos e de segurança de qualquer empresa, que tem em todas as suas esferas aspectos jurídicos, e tem muita startup surgindo nessa área, por exemplo, que é um mercado que é muito mais propício que um profissional da área jurídica desenvolva uma solução mais adequada do que um profissional de qualquer outra área. E o que é que acontece? Muita gente de gestão ambiental, engenharia ambiental entrando nesse mercado, e os profissionais da área jurídica não abrem essa mentalidade. A gente tem o ambiental, que aí, ótimo, legal, a gente precisa de um profissional de engenharia ambiental, mas a gente precisa de um jurídico para entender normas de meio ambiente, tá? Compliance de normas de meio ambiente. Pessoal, essa é a palavra da vez, tá? Os maiores fundos de investimento em startups do mundo, que eles geralmente estão princípios para que você avalie startup ou não. Todos eles incluíram agora o ESG como um dos 10 princípios. Desde 2018, a Bolsa de Ações de Nova York coloca como um dos relatórios obrigatórios os relatórios de ESG das empresas que têm ações ofertadas na Bolsa. Os fundos brasileiros, Gávea, BR, enfim, todos os fundos que vocês pensarem em Bolsa Nova estão analisando aspectos de ESG dentro das empresas, tá? Voltando, social, a gente tende a pegar o externo, o ambiente externo. O que é que essa empresa faz para desenvolver externamente boas práticas sociais, que aí não é muito jurídico, mas a gente tem um social interno. Essa empresa é boa para os seus funcionários, o que é que ela tem de política de PLR, de distribuição de lucros e dividendos, de políticas de benefícios para os empregados, e a governança, que é quase 100% jurídico. É muito recursos humanos e jurídico, mas que demanda muito elaboração de documento, acordo de sócios, gestão de cap table empresarial, tudo isso, novos mercados,
abertos a quem quer vislumbrar novas áreas de atuação. Tá certo, pessoal? A gente tem plataformas de automação, que é outra necessidade muito imponente. Quem aqui já estagiou em escritório ou então em fórum que todo dia tinha que fazer a mesma pecinha? Todo dia. E que a gente poderia ter isso automatizado. Existem plataformas de automação jurídica, plataformas de extração de dados públicos. E, para mim, as melhores que são as plataformas de jurimetria e analytics. Tá? São as plataformas que trazem uma objetividade ao direito, pessoal. Tá. E outra pauta que está na moda agora também, para eu não me esquecer, antes de entrar nessa área de jurimetria e analytics, são as ODRs, né, que vocês devem ter ouvido falar já, que são as ferramentas online de resolução de disputas. Tá certo, pessoal? Muitas são nelas porque elas também têm um aspecto jurídico muito relevante e são a tendência mundial. Quando vocês pegam os maiores polos de inovação na área jurídica no mundo, Harvard, Cambridge, universidades que são reconhecidas nessa área, todas elas têm um foco muito forte hoje em estudar resoluções online de conflitos, tá? Jurimetria e analytics, Lucas, é muito importante, por quê? Porque trazem um grau de acurácia e objetividade muito forte ao direito, que é algo que é muito falho nosso. É algo que, inclusive, cria empecilhos à imagem da nossa profissão. Porque, naturalmente, a gente nunca, tanto é que até vedação ética, a gente garantir resultado. Vocês sabem disso, aos nossos clientes. Mas é algo que é ruim, pessoal. Porque todas as áreas de exatas, humanas não, eu sei que ciências sociais a gente tem uma certa limitação a isso. Mas quanto mais eu consigo dar uma objetividade para uma informação, eu consigo tomar uma decisão de uma forma mais acertada, eu consigo ter uma estratégia jurídica melhor, como eu consigo ter um respaldo maior para o meu cliente, para a resposta que eu vou dar a ele. E a gente só vai conseguir isso nessas plataformas, que basicamente Flyeasy procurou o meu escritório para entrar com ação de danos morais, porque ela sofreu uma invasão do seu WhatsApp e ela quer entrar com ação contra a operadora de telefonia e contra o banco, porque isso ocasionou um acesso à conta dela e movimentação financeira indevida. Se ela chega com essas informações para mim, eu não tenho nada, essa que é uma pauta, por exemplo, que há divergência, inclusive aqui no TJRN, vai chegar para mim, Lucas, qual é a chance de êxito? Eu vou dizer, não sei. Porque eu tenho decisão favorável, eu tenho decisão desfavorável. E as turmas recursais hoje, principalmente juizado especial, é uma vida para julgar. O que mais demora para julgar hoje, até mais do que o próprio tribunal. Tá? Se eu tenho uma plataforma de jurimetria que faz isso, que permite essa análise, eu vou dizer para ela, eu vou dizer, Flyeasy, vai depender da vara que vai ser distribuída. Se cair na vara tal, aqui a chance de êxito é de tantos por cento. Se cair nessa outra vara, a chance vai ser de tantos por cento de êxito. O cliente toma uma decisão com uma robustez muito maior da atuação jurídica e vocês também, tá certo, pessoal? Lucas, quero saber mais sobre Lawtex e Legaltex, site da AB2L, www.ab2l.com.br, tá? Lá vocês vão conseguir aprender mais sobre as Lawtex e conseguem vislumbrar esses campos de atuação. Lá eles têm um radar dinâmico das startups que tem essas informações, quais startups atuam nessa área. E aí vocês conseguem vislumbrar isso e até abrir a mente para problemas jurídicos que vocês vivenciam, tá certo? E podem atuar em qualquer seara empreendendo para o direito, que é um mercado muito bom de se empreender, por quê? É o seguinte, pessoal, quando a gente fala de startups, a gente tem uma divisão de solução. Toda vida que eu vou criar uma solução, eu tenho que resolver uma dor de um mercado. Correto? Eu tenho que resolver uma dor que existe no mercado. Eu tenho dores que são resolvidas com aspirina e eu tenho dores que são resolvidas com vitaminas, que é um conceito que a gente usa na startup. A sua solução é uma aspirina ou uma vitamina? O que é a aspirina? Ela resolve uma dor, algo que ninguém nunca resolveu. Vamos pensar aí em algum problema que a gente tem até hoje. Talvez alguém tenha resolvido já, tá, pessoal? E eu sei que tem ferramentas que fazem isso no eleitoral. Mas vou dizer lá.
uma ferramenta que integre todos os sistemas processuais do Brasil. Isso é uma aspirina, resolve uma dor que ninguém nunca resolveu. A gente tende a associar. E eu tenho vitaminas, que são ferramentas adicionais que melhoram o desempenho da minha empresa, que melhoram o meu desempenho, e que eu pago, eu usualmente gostaria de pagar algum valor para ela. Tá? E aí vocês podem pensar nisso. Que aí é o quê? Uma ferramenta que permite com que eu faça uma busca de jurisprudências mais facilitada, uma ferramenta de assinatura eletrônica, pequenas dores que a gente tem no dia a dia, que a gente acha que o usuário, que um advogado, pagaria R$29 por mês, pagaria 39, pagaria 59, gerando uma recorrência para o meu negócio, tá? Por que é que eu estou falando isso, pessoal? Porque se eu tenho um mercado jurídico que movimenta muita grana, que o mercado jurídico movimenta muito dinheiro, e eu tenho um público que tanto gosta de soluções aspirina, porque todo mundo gosta, como gosta de soluções vitamina, a gente é acostumado a pagar essas pequenas ferramentas, eu tenho um mercado bom de se empreender, tá? Eu não preciso nem falar dos problemas da área jurídica, porque isso aí eu deixo de lado. Você já tem consciência disso. Lucas, eu consigo fazer isso morando no interior? Consegue, pessoal. Isso não é empecilho nenhum. Se você pegar, por exemplo, essa listagem de soluções de Lawtex e Legaltex, a gente tem gente do Brasil todo. Estava conversando com Regina Acutu, que é da Verifact. Interior de São Paulo. Ah, Lucas, mas é São Paulo. Eu pego os meninos da Acordos Brasil, ganhar Lawtech. Interior do Rio Grande do Sul. Eu pego o pessoal da própria Jurisintel, de Natal. É natural que com o crescimento do seu negócio, que você vá para algum grande centro de inovação, até porque esse momento de pandemia até beneficiou isso, porque esses maiores programas de aceleração permitiram uma participação como residente à distância. Ou seja, você fica em sua cidade, desenvolve em sua cidade, tem toda a estrutura que você teria aqui de network, de suporte, de tudo, e quando você quiser vir para cá, você vem. Tá? Então, aproveitem essa oportunidade, que é algo muito interessante para quem não gosta de advogar, acha chato advogar, para quem não quer ir para o serviço público, para quem é vendedor, para quem se vê como vendedor e gosta de empreender. Se empreender na área jurídica é uma excelente saída, tá, pessoal? Comecem a procurar programas de inovação, programas de aceleração, que são muito relevantes, tá certo? Lucas, não quero isso. Não quero isso, não gosto, eu quero ser servidor público. Eu consigo inovar e trabalhar com inovação no setor público? Você consegue, pessoal. Talvez um dos setores mais afetados e que estejam buscando profissionais que saibam interligar inovação e direito é o setor público. E aí a gente tem normas que facilitam isso. Normas e cenários que facilitam isso. Por exemplo, estima-se que, eu acho que o último número é mais... Eu não lembro exatamente, tá, pessoal? Mas eu acho que são 54 tribunais hoje já desenvolvem programas de inovação próprios, para criar soluções próprias de tecnologia. TJ Pernambuco, altamente conhecido. E aí, lembrem-se daquela ideia que eu disse. Que aí eu vou dar uma pausa aqui. Eu falo muito, falo rápido, atropelo assunto, não se assustem. Se tiverem dúvidas, falem, viu? e me repreendam. Como eu falei, eu nem sempre tenho inovação agregada à tecnologia. Eu tenho inovação que traz uma tecnologia agregada, que são aquelas que eu já falei, que aí eu tenho inteligência artificial, Big Data, tudo isso, análise de dados, aprendizado de máquina, machine learning, tudo isso para desenvolver novas soluções. E eu tenho inovação em modelos de gestão, quando eu trabalho no setor público. O que é inovação em modelo de gestão? É eu aplicar novas metodologias de gestão de processos e empresas dentro do meu negócio. Que aí entra Visual Law, Legal Design, Design Thinking, Canvas, todas essas ferramentas que os empreendedores usualmente utilizam em seus negócios, a gente aplicar no setor público. Vamos dar um exemplo de cada uma delas? O pessoal falou aqui da Justiça Federal, professor Marco Bruno, altamente reconhecido hoje nacionalmente com implementação
de inovação na sua vara. Na 5ª Vara Federal, acho que agora ele está como desembargador substituto no TRF5. Não me lembro a última vez que eu havia visto, ele estava nessa forma. Marco Bruno emprega tecnologia? Não. Ele não emprega tecnologia. Ele emprega novas formas e ferramentas de gestão, que é uma tecnologia em si. Mas quando eu falo tecnologia, lembrem tecnologia de hardware, tá? Dessa forma. Porque toda tecnologia tem uma inovação agregada a ela. O que é que ele aplica lá? Ele aplica Visual Law, ele aplica Design Thinking, ele faz gestão de processos internamente de uma forma tão bem feita, que facilita tanto e otimiza tanto o trabalho da vara, principalmente o trabalho de comunicação externa, promovendo o acesso à justiça, que ele ganhou hoje, ele é referência nacional nessa área. Tá? Excelente. Ou seja, você pode fazer isso trabalhando no setor público. Tá certo? Do outro lado, eu tenho quem implementa a tecnologia em si, que não faz esse papel de comunicação, muitas vezes não faz esse papel de processo, mas busca tecnologia de fato, tecnologia de programação para resolver programas, certo? O professor Alexandre Freire, no SF, guiando, por exemplo, a ferramenta Vitor, que permite analisar o cumprimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinários, otimizando um trabalho gigantesco que os ministros tinham que fazer, separando o joio do trigo. E o que é o joio do trigo? Os recursos que, de fato, têm um fundamento constitucional e os recursos que simplesmente eram meramente protelatórios. Eu tenho Alice, Sofia no TCU, no Tribunal de Contas da União. O que é que elas fazem? Analisam irregularidades em licitações. Como é que isso ocorre, Lucas? Dê um exemplo para a gente. Pessoal, imagine aí, publicações em diário oficial. A quantidade de publicações que nós temos em diários oficiais todos os dias no país, sem qualquer análise. Eu acredito que tem muita gente no interior aqui. Vocês sabem que o blogueiro que geralmente faz zoada no interior é aquele que se dá o trabalho de todo dia ou toda semana olhar o diário oficial para pegar algo assim que é fora da curva e publicar para fazer zoada, né? Basicamente, eles automatizaram isso. E como é que eu automatizo? Lara Maria tem uma empresa que presta um serviço e aí eles observaram que, por exemplo, que na empresa de Lara, pessoal, hipotético, viu? Eu vou botar a empresa no meu nome, Lara é prefeita, é melhor, viu, Lara? Eu tenho uma empresa que presta um serviço de venda de algum produto, algum software, alguma licença, e aí, com a prefeitura de Lara, eu negociei uma licença por mês para ela me pagar R$10.000 por mês. Aí eu vou lá no município de X, que Flaíse é a prefeita, e negocio essa mesma licença por R$2.000. Eu tenho uma inconsistência. Eu não tenho irregularidade numa licitação, tá? Mas eu tenho uma inconsistência. E isso já dá um indício de irregularidade, tá? Como é que a gente faz isso? Pessoal, analisando o extrato de diário oficial. O problema é que, se eu tivesse que deslocar 1 milhão de pessoas para fazer isso, a gente não teria a acurácia de uma máquina trabalhando dessa forma. Por isso que alguns tribunais vêm trabalhando isso, tecnologia em si, e não inovação, com humanização, com acesso à justiça, que o professor Marco Bruno faz. Um é ruim, um é melhor que o outro? Não. Quando a gente conseguir juntar esses dois cenários, a gente está no momento excelente. A gente com certeza vai conseguir reduzir 2 dos principais problemas do judiciário do Brasil, voltados ao acesso à justiça. Primeiro, demora, morosidade no judiciário, processos que duram em média mais de 5 anos para um julgamento terminativo, e a gente vai resolver outro problema ligado ao acesso à justiça, que é a comunicação. Jurisdicionados que não entendem isso, tá? E a gente pode utilizar a tecnologia e inovação para implementar no serviço público. Outro exemplo aí que gera custas gigantescas para os entes públicos e, assim, é uma carga de processos infindável para o judiciário, a execução fiscal, prescrita. Principalmente depois do RESP do STJ, que trouxe uma contagem diferente para as prescrições intercorrentes. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está desenvolvendo uma ferramenta que faz as contagens automáticas
dessas prescrições intercorrentes. E aí o juiz só faz o quê? Sentenciar de ofício, extinguindo o feito. Ou seja, menos um processo que estava tramitando, muitas vezes sem mais embasamento jurídico, e mais tempo para julgar processos relevantes para a sociedade, tá certo, pessoal? Fora isso, fora esses aspectos mais mão na massa, a gente tem tecnologia simples. Por exemplo, o CNJ vem divulgando todo ano resoluções para desenvolver a utilização de ferramentas simples como videoconferência no judiciário. Pessoal, se não fosse a pandemia, a gente estaria ainda em um problema que eu vivenciei muito. Essa resolução do STJ, a primeira resolução de estratégia da informação no Poder Judiciário é de 2015, salvo engano. Em 2018, tem uma lei que fala das audiências por videoconferência, que você poderia realizar as audiências por videoconferência, bastava necessitar, e que a vara tivesse infraestrutura mínima, que ela, inclusive, dava um prazo, teve uma resolução do CNJ que dava um prazo para as varas se adequarem a isso. Quantas vezes eu pedi audiência por videoconferência e fui negado? Várias. A sorte foi a pandemia, e que é isso que vocês podem pensar. Estou falando no servidor público, vamos dizer assim, do judiciário. Lucas, quero inovar em outra área. Sou do legislativo, tenho acesso ao legislativo, quero ser político, vou trabalhar com política. Ou não, tem uma realidade que eu tenho muita proximidade com o executivo municipal, ou então o executivo e qualquer outro ente federativo. Tenho como trabalhar com inovação? Tem, pessoal. Tem muitos municípios hoje que trabalham com tecnologia e inovação, implementando novas formas de se empreender, estratégias de empreendedorismo em âmbito local e estadual, publicando projetos de lei que fortalecem a inovação, criando centros de inovação próprios, desenvolvendo políticas de parques tecnológicos, que é algo que atrai muita empresa. E, por exemplo, foi algo feito 25 anos atrás por Silvio Meira, em Recife, que criou o Parque Tecnológico do Porto Digital e que mudou a realidade da cidade. Alguém precisa dar um primeiro passo, mas você precisa entender de tecnologia, de inovação e empreendedorismo para fazer isso no serviço público. Tudo isso é direito, tá? O que é um parque tecnológico? Nada mais é do que uma lei de incentivo fiscal. Uma lei que delimita uma área, que cria uma estrutura mínima, que aí a gente chama... Aí a forma que vai ser adotada é mais técnica, aí pode ser hub, pode ser qualquer outro centro de inovação, mas uma instituição de apoio que nomeia uma instituição de apoio e que diz, quem estiver dentro dessa área, vinculado a essa instituição de apoio, tem isenção de IPTU para imóvel próprio, tem uma redução de ISS de 5% para 2%, pode gozar de algum benefício fiscal vinculado ao Estado, não vai pagar taxas nenhuma ou licença, e aí você começa a criar ambientes de atração de empreendedorismo. Tá? Isso a gente demanda uma atuação jurídica dessa área de profissional, tá certo, pessoal? Qualificado, mas é outra possibilidade de atuação. Terceiro ponto, advocacia para startups, que é o que eu faço hoje. E aí, eu vou pedir para vocês um minutinho para eu botar meu notebook aqui para carregar, que eu esqueci de fazer isso antes. Rapidinho, pessoal. Voltei já. Pronto. Estão me vendo? Me ouvindo? Pronto, pessoal. Advocacia para startups. Hoje é o que eu faço e é outra área de atuação. Tá? Lucas, por que é que você fala só de advocacia para startups e não fala de advocacia com inovação em outras áreas? Certo?
é possível, pessoal, que vocês façam, trabalhem com inovação, advogando para outras áreas. Totalmente viável. Eu não vou falar agora, porque a área de uma análise técnica específica disso, porque cada uma tem suas especificidades, e aí a gente consegue analisar o que é que eu posso inovar no meu modelo de negócio, tá certo? Por exemplo, porque uma captação, e isso porque todo modelo de negócio depende de quê? Da dor do que o meu público tem. E o público de startup é um público totalmente diferente de um público trabalhista, de um público previdenciário, certo? Por isso, meu foco é em startup, mas se você quer atuar em outra área, você pode buscar esses princípios básicos que a gente vai tentar falar aqui, talvez competências, tentar entender a dor do seu cliente e analisar onde você pode inovar nisso. Tá certo, pessoal? Por que é que eu gosto muito de... Vou dar um exemplo, antes de começar. O escritório, não vou me lembrar o nome dele agora, daqui para o final me lembro, escritório de Santa Catarina, que atua com previdenciário. Ele é bem conhecido na área, porque ele fez um escritório em previdenciário, que é uma área que naturalmente a gente lida com pessoas hipossuficientes e com idosos, e o cara fez um escritório totalmente virtual. É uma máquina de captação, tem uma secretária para atender hoje, só para receber documento, para pegar aquele veinho, vai trazer a papelada dele, digitalizar, assinar a procuração e pronto. É o que ele tem. Não tem escritório físico, captação 100% virtual. Uma estratégia que ele adotou, focar em conteúdo, focar em captação direta online, focar em ads agora, para fazer isso. Tem um blog que é muito acessado e captar online no mercado, por exemplo, que a gente sabe que a captação é porta de INSS. Tá? Startups. Por que é que eu acho que advogar para startups é uma excelente saída? Porque, na minha visão, todas as empresas, todo mundo que quer trabalhar com empresarial, tá? E com empresarial, pensa em áreas correlatas ao empresarial. Que são áreas correlatas ao empresarial? Civil, contratos e obrigações. Ambiental, dependendo da forma de atuação, basicamente cliente é empresa. Direito do trabalho, se eu for trabalhar para o empregador. Direito tributário, tá? Que a grande maioria das demandas de alta monta são empresas, não são pessoas físicas, certo? Todas essas áreas são vinculadas a empresas. E, na minha visão, toda empresa vai virar uma startup em algum momento. Isso por uma motivação óbvia, tá? Startup é modelo de negócio, pessoal. É uma nova forma de se empreender. Antes, quando eu queria criar o que eu fazia? Eu criava um plano de negócios e ia para o mercado. Modelo tradicional de se empreender. Eu desenvolvia uma dor, eu vi uma dor ou não, vi um mercado que era consolidado. Eu acho que aqui em Mossoró está precisando, sei lá, de um sushi melhor. E eu quero trazer uma franquia de sushi para cá. Eu estou inovando. Eu fazia o quê? Pegava, elaborava meu plano de negócios, planilha de custos, receitas, fornecedores, número de clientes, perspectiva de faturamento, ia para o mercado. E aí o que é que acontecia? O mercado vinha e dizia, cara, né, a gente não estava esperando isso, a gente não quer. A gente não quer comer sushi aqui em Mossoró. E aí você, ladeira abaixo, tá? Ou então você ia para uma área mais consolidada. Eu sei que em toda esquina tem uma farmácia, eu quero abrir uma farmácia também. Eu quero ter esse lucro. Você fazia essa mesma coisa. E aí o mercado iria dizer se você acertou ou não. E hoje a gente tem esse modelo de startups, que é o modelo o quê? Do Canvas. Basicamente, eu mudo o meu negócio a todo momento, junto com aquele ciclozinho que a gente tem, que é o ciclo do construir, medir e aprender. Tá? Certo? Então, 3 conceitos básicos quando eu falo de startups. Essa questão do Canvas, que é aquela tabelazinha que você já deve ter visto, que tem, são 7 ou 9 áreas, agora deu um branco. São separadas em áreas importantes para a estratégia do negócio. São mutáveis, por isso que ele é feito daquele formato, que a ideia é que eu vá mudando, que eu uso post-it nele para ir mudando, que eu utilizo o ciclo construir, medir e aprender, que é o quê? Eu construo, eu analiso as métricas de mercado, eu aprendo, faço os ajustes, construo novamente, analiso as métricas e assim por diante. E para isso eu uso o MVP, que é o mínimo produto viável.
é o mínimo produto ou serviço que resolve a dor do meu cliente e que permita que ele já tenha uma solução que eu estou propondo e que eu já consiga implementar esse círculozinho que eu te falei. Por que é que você está falando que toda empresa vai utilizar, vai virar startup? Porque toda empresa vai desenvolver novos negócios nesse formato. Lucas, mas isso é uma suposição sua. Não é. Basta vocês observarem que as grandes empresas mundiais hoje se denominam startups. Facebook, Google, Amazon. Por quê? Porque eles têm conceitos de inovação constante. Tá certo? Leiam, pessoal, muito. Quem gosta de inovação, eu aconselho muito ler os livros do Jeff Bezos, tá? Fundador da Amazon. Lá eles têm um conceito que é o dia 1. Todo dia lá para a empresa é o dia 1. E é o que é o dia 1? É como se a gente estivesse criando algo novo. Inovando e criando algo totalmente diferente. Todo dia. Porque a ideia é sempre estar inovando, que tem a ver com esse conceito de startups. Facebook, Mark Zuckerberg utiliza muito o conceito do feedback. Por que é que ele utiliza esse conceito do feedback? Aprendizado constante para desenvolvimento de novas soluções dentro do negócio. Se eu pego os negócios que estão em alta hoje no mundo, eles têm uma cultura de startup dentro deles. Por mais que não sejam startups para fins legais, para conceitos legais e administrativos do marco, entre outros aspectos. Se eu vier para a realidade local, por exemplo, grandes empresas brasileiras, Magalu, vou pegar, que é a empresa da alta. O que é que os caras estão em alta? Compra de startups frequente e desenvolvimento de novos negócios. Soluções inovadoras a todo momento. Todas as grandes empresas hoje ou são parceiras de algum programa de aceleração ou desenvolvem programas de aceleração próprios. Porque eles querem ter um hub de startups interno e querem implementar esses novos modelos de negócio dentro deles. Tá certo? Por exemplo, a AstraZeneca de vacina é uma das fomentadoras do distrito, que eu sou mentor lá. Você nunca imagina, danado é que a AstraZeneca vai estar aportando capital, vai estar investindo em um hub de inovação no Brasil. Os caras querem isso, porque é a nova forma de se fazer dinheiro. Tá? E se eu basta pegar novos negócios também? Se vocês forem para a realidade de vocês, claro que aí já tem uma mitigação muito maior. Mas se vocês forem para centros, para os grandes fomentadores de inovação e de empreendedorismo, Sistema S, Sebrae, hoje vocês veem eles estimulando mais a abertura de startups do que de novas empresas. Novas empresas que eu falo, pessoal, no formato tradicional. Então, a tendência é que eu tenha uma atuação muito maior com esse mercado de startups, tá certo, pessoal? Que ele tem um fortalecimento muito maior e cresça muito. Independente da área que você quer atuar, você pode inovar. Se você quer atuar voltado à empresa, pense muito em aprender e entender sobre startups, que é bem provável que aquele seu cliente, pode ser hoje, mas daqui a 5, daqui a 10 anos, seus maiores clientes sejam startups e não sejam empresas tradicionais, tá? E no final das contas, tudo é direito empresarial. A gente tem um conhecimento técnico mais nessa parte de inovação, de empreendedorismo, de mercado em si, que a gente não precisa para o direito empresarial, mas no final das contas, tudo vai se resumir a contato com o cliente, due diligence, elaboração de contratos, análises societárias, que você consegue aplicar para o seu empresário tradicional. Resumindo, se você sabe direito para startups, vamos dizer assim, direito empresarial para startups, você atende o empresário tradicional. Agora, se você só sabe direito empresarial tradicional, você não atende o cara que atua com startups. Tá certo, pessoal? Essa é a terceira linha de atuação voltada a direito e inovação. Outras duas que eu quero falar aqui, uma são novas carreiras que são vinculadas, são maiores, carreiras mais que estão começando a surgir no mercado, mas que são muito ligadas a direito e tecnologia, que aí, por exemplo, a gente tem a lista de dados jurídicos, tem algumas que são mais distantes, porque são, assim, carreiras que estão sendo criadas em grandes empresas, por exemplo. Você não vai conseguir, na sua cidade, encontrar uma empresa que tem esses cargos, mas é bem possível que você possa desenvolver o cargo daí, dependendo
do processo seletivo da empresa. Analistas de dados, gerente jurídico de inovação. Algumas empresas grandes que têm, por exemplo, jurídicos muito grandes, departamentos jurídicos, hoje tem gerentes jurídicos de inovação. O que é que o cara faz? Sua missão é todo dia pensar em como a gente pode otimizar processos para inovar. Sabe de onde é esse conceito também? Jeff Bezos, da Amazon. O que é que ele automatiza tudo lá dentro? Sempre que a gente fala em automação, né, geralmente em automação de entrega, automação de gestão, a gente associa a Amazon, quem liga isso. Porque a cabeça dele é pessoas, Lúcio, Henrique, Wanderson, Francisca, José, Flaíse, tem que inovar, tem que pensar em todo dia como inovar para a gente estar sempre à frente do mercado. A partir do momento que a gente perde tempo desenvolvendo tarefa automática, a gente não sai do canto, a gente não cresce e nosso concorrente vai engolir a gente. Tá? E eles fazem isso. Como é que a gente pode otimizar? Além das questões agregadas a custos de negócio, celeridade em entregas, entendeu? E tudo isso que é relevante, tá? Pensem nessas novas carreiras. Tem um perfil do Instagram que eu fiz até uma live com ela recente. Acho que é na Trilha do Direito, Instagram dela, que ela era advogada de Minas. Depois eu posso mandar para vocês o perfil dela, mas se vocês olharem lá nas lives, vai ter lá com ela, vocês vão identificar. Ela era advogada, ela hoje é consultora para profissionais nessas novas áreas jurídicas. Que é uma brecha de mercado que tem e que vai surgir cada vez mais forte. E que, na visão dela, até na live ela comenta, que é algo que ela assim, sente muito, que muitas vezes esses profissionais que deveriam ser da área jurídica são de outras áreas. Porque a gente não tem profissionais capacitados suficientes ou que não vislumbram isso como mercado de atuação. Tá certo, pessoal? E aí, a quinta e última área de atuação são essas... Priscila Brandão, Lúcio colocou. Exatamente, Lúcio. Ela mesma, não lembro o nome do Instagram dela. Se você lembrar e conseguir colocar aí nos comentários, eu agradeço. E a quinta e última área, pessoal, que são as novas áreas do direito. Que aí eu tenho ressalvas e que vocês precisam ter, na trilha do direito, olha aí. Valeu, meu amigo, obrigado. E que vocês precisam ter ressalvas e atentar muito a isso. Pessoal, desde que eu comecei a advogar, em 2016, 2017, com inovação, vamos lá, com tecnologia e inovação, 2017, já surgiram booms de áreas de atuação jurídicas, de inovação e direito. A gente já teve design thinking, a gente teve direito para startups, a gente teve design thinking, a gente teve blockchain e contratos inteligentes, a gente tem hoje visual law e legal design, e a gente tem aí na mira inteligência artificial, para vir para os próximos anos. Qual é o problema que vocês precisam identificar? Que é um problema que eu vejo muito profissional cair, falhar. Vocês identificar o que é um ciclo, o que é uma onda, o que é uma área constante. Tá? Hoje a gente tem visual law, legal design e proteção de dados, né, também. E vocês visualizarem o que é perene e o que é temporário, certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente, na empolgação, quer surfar a onda. E é bom. É bom. Sempre que eu puder pegar aquele conceito do oceano azul, que é o quê? Eu tenho 2 oceanos, pessoal. Sempre que eu vou atuar em qualquer área, isso para direito empresarial, para você ser um profissional empreendedor, eu vou poder atuar em 2 áreas. Eu posso atuar no oceano vermelho. Isso é um conceito de um livro que tem, tá? Para quem não conhece, o Oceano Azul, que ele diz o seguinte: você tem 2 possibilidades de definir o seu nicho de atuação. Eu tenho um oceano vermelho, que é um oceano que eu vou atuar em mercados existentes, que é um mercado existente, um mercado que já existe, já é consolidado, tá? Direito do trabalho, direito tributário. Lembrando, tá? Você pode inovar nessas áreas. Estou falando de quem quer atuar como um profissional tradicional, como qualquer outro. Vai atuar nesses mercados. Se eu vou atuar no mercado existente, já aquele mercado já existe, eu já tenho concorrentes. Eu preciso vencer a concorrência no estado, vou falar em nível Rio Grande do Norte, que é muito QI, né? A gente sabe que é muito QI, que de onde você vem, quem é sua família, tem muita influência na sua concorrência.
Se é um mercado que já existe, eu exploro uma demanda que é existente. Tá? Eu já tenho aquela demanda, eu vou ter que explorar ela concorrendo com o restante. Se eu não tenho QI, o que é que eu faço? Eu vou ter que fazer uma compensação entre preço, valor e custo. Ou seja, se Flaise cobra 1.000, eu vou ter que cobrar 800. E aí a gente entra numa concorrência desleal e, teoricamente, eu alinho as perspectivas da minha empresa, do meu escritório de advocacia, da minha Lotec, com essa questão do valor. Eu não consigo ter uma estratégia de valor, porque a estratégia de atuação, porque a estratégia de atuação do negócio vai depender de quanto eu faturo. E quanto eu faturo vai depender dessa compensação valor-custo que eu vou fazer com os meus concorrentes. E eu tenho a possibilidade de atuar no mercado azul, que é o quê? Criar, do Oceano Azul, que é criar novos mercados. Eu crio novos mercados. Se eu estou criando um mercado novo, algo que ninguém está atuando ali na minha área, vamos lá. Dá um chute aqui, pessoal, eu não conheço quase nada de direito de trabalho, tá? Eu vou atuar agora criando uma fórmula de fazer cálculos específicos na área trabalhista, que ninguém faz na minha cidade. Se eu estou começando o mercado, eu torno a concorrência irrelevante, tá? E aí, eu capturo essas novas demandas, eu quebro essa relação valor-custo, por quê? Porque eu não tenho como ter comparativo, porque se o cara quiser contratar com outro, ele vai ter uma precificação. Mas ele não vai ter uma qualidade técnica de serviço como eu proponho. E aí, a gente mata na unha. É a estratégia que eu utilizo hoje no escritório. O cara chegou para mim e diz, Lucas, fulano de tal, que é meu primo, me cobrou tanto para fechar a assessoria jurídica, você está me cobrando tanto. Eu digo, boa sorte, pode seguir com ele. Pode? Eu sei que naturalmente o cara vem. Ele volta, porque todo mundo quer especialidade, pessoal. Todo mundo. Se você quebrar a perna, se tiver um cardio, se tiver um clínico geral e um ortopedista para lhe atender, você vai preferir o ortopedista. Por mais que muitas vezes você tenha que pagar um pouco a mais. E aí você consegue alinhar a estratégia da sua empresa a essas novas realidades. Tá certo? Isso tem um conceito na área jurídica que é muito interessante, que eu sempre falo, que é o do power niche. Tá? Poder do nicho específico. Tem até um artigo muito bom no Conju, que vocês podem procurar depois sobre esse tema, que ele fala muito bem essa situação. Ele diz o quê? Olha, quando eu tenho essa possibilidade de ter um nicho muito específico de atuação, eu tenho algumas vantagens. Qual é uma das vantagens? Primeiro, todas essas que eu já falei, relacionadas a criar novas perspectivas e ao mercado, como quando eu tenho power niche, eu não tenho só um niche, eu não sou só advogado tributário, eu não sou só advogado trabalhista, mas eu tenho um power. Sou advogado tributário. Mas em minha área mesmo, eu sou expert em IPTU. O que é que acontece? O cara que lhe vê como concorrente, que é o outro advogado tributário, o que é que ele faz? Ele passa a lhe ver como um parceiro para essa área, para esse nicho específico. E é aí que vocês têm que pensar sempre nisso. Ótimo, eu tenho uma área de atuação. Sei que no início é difícil, tá, pessoal? No início a gente pega tudo. Pega de família, a inventário, a empresarial e faz parte. Mas por mais que você pegue isso, você precisa ter um foco de conteúdo e de venda sua. Certo? Isso aí não tem como fugir. Você tem que ter seu foco de venda. E aí você sempre pense nisso. Qual vai ser o meu nicho? Meu nicho é tal, atuo nessa área. Mas qual é meu power nicho? Para o nicho, meus colegas que atuam na mesma área podem me ver como meu concorrente. Para o meu power nicho, eu sou tão bom que eles vão me ver como parceiros. Quando chegar uma demanda lá de IPTU que ele não se sentir seguro, ele vai chegar e me chamar, Lucas, vem cá, vamos fazer em parceria isso? E essa é a ideia, tá, pessoal? Por que isso fala? É bom, como eu estava falando, voltando lá ao assunto, né? Dessas novas áreas que surgem. Porque permitem que eu crie um novo mercado. Que eu me consolide. Por exemplo, se eu vou atuar em direito tributário, para que eu seja uma referência nacional, seja alguém altamente conhecido, eu vou precisar concorrer com nomes que existem no mercado há não sei quantos anos. Com Paulo de Barros Carvalho, com Hugo Machado, com Robson Maia Lins, com esses nomes, com pessoas que estão consolidadas. Se eu tenho um mercado surgindo agora, Visual Law. Assim,
é muito mais fácil, infinitas vezes mais fácil, você se consolidar como uma referência. Você começa a escrever artigo científico, começa a publicar conteúdo, vai atrás de escrever um livro sobre isso. Quando você vê, você já está surfando na onda de ser a referência nacional daquilo. Ou seja, você começa a criar e a crescer muito mais nessa área. Qual é o problema do Power Niche, pessoal? Aquilo que eu falei, o que é perene e o que é passageiro, tá? Muito cuidado para não focarem no Power Niche, na área de atuação, que é passageira. Muita gente focou em design thinking para o direito, e hoje em dia caiu, sumiu do mercado. Muita gente focou em blockchain e contratos inteligentes, surfou a onda, ficou lá em cima, não ganhou dinheiro. Essa é uma área que eu conheço a fundo, porque eu conheço muita gente que surfou essa onda, e não ganhou dinheiro por quê? Porque era uma área de difícil implementação, mas era uma área que estava na alta, vamos dizer assim, na área acadêmica e de notícias. Surfou a onda, caiu hoje. Assim, não está consolidado no mercado, não tem cliente na área, enfim, está advogando como um advogado comum, generalista. E aí a gente tem que ter cuidado nisso. Por exemplo, eu, Lucas, me pergunto, eu não tenho a certeza se visual design vai ser uma área que é perene. E por que eu falo isso, pessoal? Uma coisa é algo que a gente precisa se reinventar a todo momento, que é a minha visão. Por que é que eu nunca desfoquei em direito para startups? Faço esses serviços nessas outras áreas voltadas à tecnologia, porque para mim eu sei que é uma área que agora só tende a crescer, que só cresce. Agora, e eu sei que o cara que entende, por exemplo, de direito para startups, de direito empresarial, consegue fazer visual law e legal design. Isso eu acho que é algo que vai se tornar natural. Daqui a uns anos, todo advogado vai precisar saber minimamente utilizar essas ferramentas visuais e de processo para implementar na sua área. Agora, o mesmo não tem como. O cara que entende só de visual law e legal design é muito mais difícil compreender todas as nuances vinculadas ao direito para startups. Tá? Proteção de dados. Mesma coisa. Eu me pergunto, eu acho que vai ser uma área perene, sim. Vai ser uma área muito boa. É uma área muito boa de atuação. E se você dissesse para mim, Lucas, para apostar em proteção de dados ou apostar em visual law e legal design? Sem dúvida nenhuma, proteção de dados. Tá? Porque eu vejo muito mais valor agregado e uma área muito mais difícil de execução. Por exemplo, eu tenho muitos clientes na área que já tem jurídico, que o jurídico não quer fazer. Mas, por exemplo, eu não vejo esses jurídicos contratando uma assessoria para fazer implementação de visual law e legal design. Se contrata, tem um valor agregado muito menor de custo e demora muito mais. Tá? Pessoal, essa é uma perspectiva minha, de Lucas. E que vocês têm que analisar sempre que surgir uma nova área dessa. Tá? Pensem bem se essa área... Eu acho que essa é uma área que vai durar para sempre, nos próximos 10, 20 anos, vai precisar de profissionais altamente qualificados nisso. Segundo ponto, essa é uma área que é natural que todas as pessoas comecem a desenvolver também, ou é só mais uma tendência? Que é que todas as pessoas comecem a desenvolver? Que seja fácil de implementar, que qualquer advogado consiga aprender conceitos básicos e dizer para o seu cliente. Lembrem-se disso, é comunicação com o cliente. Porque se um cliente chega para mim, Lucas, e diz assim, esse é um exemplo, coloquei meu nome, pessoal, mas é só um exemplo simbólico, tá? Se o cliente chega para mim e diz, eu quero aplicar proteção de dados e eu não sei, eu vou dizer, contrate alguém. Eu não vou arriscar, porque eu sei os prejuízos. Se o cliente chega para mim e diz, eu quero aplicar legal design e visual law, para mim é muito mais fácil dizer que sei, contrato um design, peço para colocar algo bonitinho lá no contrato, meu cliente não vai saber analisar isso, para ele vai ver lá o contrato dele bonito, está resolvido. A gente consegue tapear mais quem está contratando, por isso que muita comunicação com o cliente. Também, e assim, algo que não seja, como eu estou falando, abarcado por outros profissionais, pelos colegas, tá? Porque tem ainda um mercado que é muito protecionista, tá, pessoal? O pessoal fica com raiva de mim quando eu entro
para fazer proteção de dados em um negócio. E o jurídico acha ruim mesmo. Porque acha o quê? Vai entrar, pode ser que preste um serviço melhor, porque esse é o objetivo. Pode ser que preste um serviço melhor que o meu e me tire. Se fizer, é mérito meu. Mas gera-se um certo conflito dentro da empresa. Tá certo, pessoal? Muita atenção quando forem escolher essa área. Pensem bem nisso, porque a gente às vezes quer só surfar onde esquece nos próximos 2, 3 anos. Pode ter certeza que daqui a 2 anos, 3 anos, vai estar em, como está Visual Law e Legal Design agora, vai estar em alta inteligência artificial e vai estar em alta 5G. Aí vocês vão se lembrar de Lucas, quando veio um bocado de profissional que apostava nessas áreas e só nisso, lá embaixo. Tá bem? Pensem muito nisso, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Tem algumas perguntas no chat, Lucas. Laís, é o seguinte, deixa eu já me antecipar. Qual é a ideia do meu tempo aqui? Em tese é 60 minutos, mas tá tão bom que eu nem interferi aqui. Já são 10 horas, mas tem algumas perguntas, você pode ficar à vontade. Tem em média 5 perguntas no chat. Tá, já vou propor ao pessoal, se vocês quiserem, tá? E vocês vão botar, vou jogar a responsabilidade para Francisco e para Laís. Eu tinha separado minha apresentação em 3 partes, que era essa, de novos mercados, terceiro, estratégias de atuação e conteúdo, estratégias de marketing e conteúdo para vocês utilizarem, e a outra, competências e habilidades. Essas 2 são bem longas também. Não vai dar tempo da gente falar hoje. Vamos focar nessa. E eu fico à disposição para a gente realizar mais 2 encontros para falar sobre essa. Ou então, um encontro, a gente marca aí um call, e aí a gente vai se falando sobre isso. Mas vamos lá, vamos para as perguntas. Vou ler aqui. Juan Roger, esse aqui na verdade é mais um comentário, né? Ele falou que o ESG pode se tornar ainda mais importante com as propostas de reformas na matriz energética que está acontecendo nos Estados Unidos e na União Europeia. Comentário muito pertinente, viu? E assim, pessoal, vocês lembrem que sempre que a gente fala em novos negócios e startups voltados à tecnologia, a gente tem uma frase bem clássica, né? Que eu crio um negócio ou para deixar de herança, ou para falir, ou para vender. Ninguém quer deixar nada de herança. A real é essa. Se der certo, ótimo, mas ninguém cria um negócio para dizer, eu vou deixar para os meus filhos. É difícil, tem gente que pensa assim, mas para falir ninguém quer, para vender. E como quem guia essas políticas de mercado são os fundos de investimento, e eles hoje estão apaixonados por ESG, a tendência é que isso seja política de todas as startups, que eles comecem a implementar. Pessoal, no painel final do encerramento nacional do programa Conecta Startup Brasil, a mesa que eu participei era sobre ESG. O distrito fez agora, ele faz reportes sobre os principais temas nacionais. Aí é Venture Capital, ambiental, sei lá, fintechs. Entrou agora um reporte de ESG também. Ou seja, você vê que está na pauta. E que alguém vai ganhar dinheiro com isso. Pode ser profissional da área jurídica, desenvolvendo produtos. Pronto, o escritório de Slap Law, que é de Florianópolis, que é bem conhecido. Eles têm um produto deles que é muito bom, excelente, que é o deck de governança. Que é lá, não foi criado para o ESG, porque eles trabalham com isso há muito tempo, mas é um produto que é excepcional para o escritório. Resta saber quem vai ganhar dinheiro com isso. Se seremos nós, profissionais da área jurídica, ou serão os profissionais da área ambiental. O ideal é que a parceria aí renda bons frutos, né? Vou ler a próxima. Henrique Carlos. O setor público, dentro das procuradorias a nível municipal, também vivencia esse processo de inovação? Existe espaço para inovar? Depende do tamanho do município, tá, pessoal? Espaço para inovar sempre há. Por que é que eu estou dizendo que depende do tamanho do município? Por exemplo, agora nessa última eleição municipal, eu fiz uma consultoria para um candidato de uma capital, que a política dele, ele não ganhou, mas foi muito bem votado, assim, muito mais do que ele queria, que a política dele era, nós temos uma capital que é essencialmente dependente do serviço público. E aí, todas as propostas dele eram voltadas ao fomento e financiamento do empreendedorismo local.
Isso é algo que é uma realidade, por exemplo, de todo município brasileiro, de todo pequeno município brasileiro. Por isso que eu acho que sempre tem essa possibilidade de inovar. Por que é que alguns pequenos municípios viram referências em alguns produtos? Pegar aqui no Rio Grande do Norte, tem aquela região de Siridó com boné, tem aquela região de Pernambuco ali com alguns tipos de produção de costura, né, de manufatura. Isso não é porque o empresário saiu de sua casa um belo dia, olhou para aquele município, achou aquele terreno bonito e disse, eu vou me instalar aqui, não. É política pública. Política pública de infraestrutura e política pública tributária. O que a gente precisa fazer é trabalhar isso. Qual é o problema para pequenos municípios, que é algo que eu me deparo muito? Aí a gente tem a problemática de não querer, do político não querer. Dele querer aquele município dependente do funcionalismo público, porque ele sabe que tem uma base eleitoral firme e fortalecida ali, que são os empregados da prefeitura. Tá? Mas, assim, problema para ser resolvido com inovação, excelente. Se vamos pegar um gestor que tem capacidade de empreender, pessoal, você traz o Sebrae para dentro, que o Sebrae faz isso. Se você criar, por exemplo, um centro de inovação dentro do seu município, pegar um município de 10 mil habitantes, eu alugo, que é o que o Chile faz, por exemplo, dentro de um dos programas do Startup Chile. Eu pego uma escola, não, vou dizer, eu alugo uma casa, contrato profissionais para consultoria, faço uma seleção, como se fosse uma seleção pública mesmo, de melhores ideias, como se fosse uma aceleração pública. E dou premiação para o cara desenvolver aquele empreendimento. 10 mil reais para quem passar, e aí você vai ter mentoria, você vai ter programa de aceleração. Pessoal, hoje em dia, serviço digital. Você independe de onde você está. Você sendo bom no serviço. Tem gente que não trabalha fazendo só intermediação, compra produto, esqueci o nomezinho técnico que se dá, mas compra produto da China e traz para o Brasil, bota a sua marca e vende. É possível. O que eu vislumbro, tá? Lei Geral de Proteção de Dados vai ajudar muito a isso. Porque esses municípios precisarão se adequar. E se eles precisarão se adequar a essas políticas de inovação e proteção de dados, a gente tem uma brecha de entrada para fortalecer e desenvolver essas políticas de inovação em pequenos municípios. Agora temos uma pergunta do perfil da Apex. Lucas, Isso mesmo. como você acredita que um jovem advogado, recém-saído da faculdade, pode se integrar melhor e de forma eficiente nesse mercado de trabalho? Pessoal, produzir conteúdo é o ponto-chave, ponto básico disso. Assim, a gente fala muito, parece até repetitivo nessa questão de produzir conteúdo e de participação de evento e network. Mas sabe o que é que dá raiva? A gente fala, mas o povo não faz. O pessoal não faz. Produção de conteúdo, pessoal, ela demora em média, tem uns números que mostram que ela demora em média 8 meses para dar algum retorno. Ou seja, não é porque você fez um artigo hoje no Jus Brasil ou no LinkedIn que amanhã você vai dar um retorno, não. Como é que eu fiz no início que eu comecei quando eu comecei a atuar com startups? Teoricamente um doidinho, não era ninguém. Queria só atuar com startups. Como é que eu fazia? Produção de conteúdo constante. Eu criei um blog, Jus Brasil. Aproveitava o site do escritório também para publicar. Fazia muito isso. Muito network. Como era seu network, Lucas? Mandar mesmo apresentação, mapeamento de empreendedor na região, mapeamento de profissional que trabalhasse com inovação. Mandava e-mail me apresentando, convidando para um café. E aí que tá. Qual é um dos pontos de falha que eu noto? O pessoal faz abordagem inicial para vender. E esse é um ponto de erro. Tem uma frasinha que se utiliza muito no mercado de startups, que é give first, give back, né? Você tem que entregar para poder receber. E eu fazia isso. Qual era a minha estratégia de abordagem? Por que é que o cara queria, que é algo que eu faço até hoje. Como é que eu virei mentor dos 2 maiores programas de aceleração do Brasil? Na área pública e outro na área privada. Mesma estratégia. O pessoal chega para vender. Eu quero ser jurídico parceiro.
Dá para você oferecer meus serviços. Eu pago uma comissão, o povo está pouco se lixando para isso. Qual é a minha entrega para ele? O que é que fazia? Flaís sair de casa para conversar comigo, ou então Flaís tirar 15 minutos do seu tempo para me receber. Flaís, eu sou o Lucas, quero atuar com startups, e eu estou me colocando à sua disposição para fazer qualquer conteúdo que você acha interessante para o pessoal, exclusivo para vocês. Mentoria, palestra, produzir e-book, você me diz qual é o conteúdo que eu faço e lhe entrego bem bonitinho. Aí os programas de aceleração adoram, as startups adoram. Assim, esses centros, os hubs, aceleradores, incubadores, adoram também. Por exemplo, já dei mentoria aí. No início, visitei a Itmo aí de Mossoró. Entendeu? Porque aí fica muito mais fácil, é muito mais uma relação saudável e que agrega, de fato, o conteúdo do que uma mera venda, tá? E é isso que vocês precisam fazer, quem quer começar a atuar. Conteúdo, encher o saco, participar de network, produzir conteúdo. Vocês vão trabalhar muito de graça, pessoal. Isso faz parte, é natural. Mas, ao mesmo e não é nem de graça. Porque você vira referência. Você se torna referência para aquelas pessoas no assunto. E aí, hoje em dia, você naturalmente vai colhendo resultado. O que eu falo muito é que qual é a vantagem de você fazer esse trabalho de casa bem feito e surfar uma onda? Surfar uma onda, entrar numa área que é boa. Você cresce no âmbito de carreira numa perspectiva muito maior do que você faria em qualquer outra área. Essa quinta-feira eu ganhei um prêmio, eu nem divulguei ainda, ganhei um prêmio de melhor mentor do Brasil no programa do Avante, que é o programa de aceleração de startups universitárias. Assim, 4, 5 anos de atuação. É algo que você não chega. Por que é que eu vim para São Paulo? Porque tem clientes grandes aqui já. Mas, assim, trabalhei muito de graça. Fui muito para Recife de ônibus para distribuir portfólio para o pessoal das incubadoras. Coworkings também é um centro que é muito desvalorizado por profissionais. O galera não abre o olho, não faz programas como a gente faz com aceleradoras e incubadoras. E tem, assim, leva muita patada deles e um centro excelente para você captar clientes, tá? Aí, pessoal, não tem segredo, é networking e conteúdo. Produza seu conteúdo bem, mapeie quem são as pessoas em entidades relevantes para o seu setor, para aquilo que você quer atuar. Sei lá, se eu vou atuar em direito tributário, entidade relevante, contador e, sei lá, entidades de classe. FIERN, CDL, sindicatos patronais. E aí meta a cara, mande mensagem, se apresente, pergunta o que é que eles querem de material que você faz. Faça um material bonitinho, bota sua logo, bota a logo dos caras, faça um material exclusivo para ele, e aí você vai captando cliente. Utilize materiais ricos para fisgar. Não tem segredo, é porque é botar a mão na massa. O pessoal sabe, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Mas executar trabalho, às vezes a gente não quer perder tempo executando. Tá? A próxima pergunta, eu acredito que você já até respondeu. Juan perguntou, e como faz o marketing para esse Power Niche? Do Power Niche, qual é o problema de quem quer produzir conteúdo? Naturalmente, a gente produz conteúdo pelo fácil, né? Tanto é que se você abrir o Jus Brasil hoje, você vai ver que tem os conteúdos que são bem ranqueados, lá, os que são primeiros lugares, que geralmente são conteúdos que têm ou uma entrega de conceito jurídico maior, mais relevante, ou então conteúdos que trazem de fato algo novo, mas vocês vão ver que o grande resto são as mesmas coisas. Pensão, multa de trânsito, briga de família, embriaguez ao volante. Minha gente, você nunca vai ser referência escrevendo sobre isso. A não ser que você decida atuar só com embriaguez ao volante. Tá? E qual é o segredo do Power Niche? Que é o que eu... Até já antecipando um pouco aqui dos aspectos de conteúdo em si. Mas aí mantenho a proposta, viu, Flaís? Que eu fiz aqui para outro encontro. Qual é a ideia de conteúdo? Que a gente falha muito também, que é a grande falha dos escritórios de advocacia, pessoal. Isso aí
vocês vão perceber. Sempre que a gente vê conteúdo jurídico, a gente vê conteúdo jurídico feito como? Falando sobre um tema da área jurídica. Aí eu já começo falando no título, que muitas vezes é um título que é juridiquês. Eu falo sobre um tema que está em alta, que teoricamente possibilitaria de me captar clientes nessa área. E muitas vezes eu entrego a faca e o queijo para o meu concorrente. Eu utilizo a jurisprudência que está sendo referência no assunto, eu utilizo qual foi o processo que eu tive aquele ganho de causa, que aí o cara vai lá, copia e faz o dele. Certo? Primeiro erro que a gente comete, produzir conteúdo para advogado, nesse formato que eu falei. Sempre que você for produzir conteúdo, pessoal, você tem que pensar em duas vertentes, duas linhas de distribuição. Primeira delas, eu vou produzir um conteúdo ou vou produzir o conteúdo evergreen, que chama, que é aquele conteúdo que vai ficar sempre na internet. O melhor cenário é que eu produzo um conteúdo quente. Travou? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas a gente não conseguiu escutar os dois tipos de conteúdos. Tá, vou voltar, não tem problema nenhum. Sempre que vocês for produzir conteúdo, vocês ouviram aquela parte que eu falei da gente produzir conteúdo para advogado, né? Ou não? Ouviram? Pronto. O que é que vocês precisam entender? A gente não vai produzir conteúdo para concorrente, para estudante de direito. Por quê? Calma, vou dizer mais na frente. Por que a gente não vai fazer isso? Para ficar mais claro depois. Porque Flaise, porque Henrique, porque Amanda não vão ser meus clientes. E eu preciso produzir conteúdo para quem vai ser meu cliente. Sempre que eu for produzir conteúdo, eu preciso separar em duas frentes, para o cenário ideal. Eu preciso produzir o conteúdo evergreen ou conteúdo rápido. Se for um conteúdo rápido, tem que ser algo quente. Então, o que é conteúdo da mídia, que está bombando? Por quê? Porque conteúdo rápido é para viralizar. Mas não é bom para estar quente. Que travou de novo, né? Vocês estão vendo? Isso, para um conteúdo rápido, para viralizar. Tá, se travar de novo, você me diz. Pelo menos ela funcionou bem até agora. A gente tem conteúdo rápido, que o objetivo dele é viralizar, certo? Que é o que está em alta na mídia, porque aí ele permite que eu tenha um alcance do meu perfil, e eu tenho um conteúdo evergreen, que é o que eu foco mais. Que às vezes, por exemplo, a gente não foca, que é aquele pessoa, quem tem muito, foca muito em Instagram, não foca em evergreen. Mas o cara que quer entender de um conteúdo, hoje ele pesquisa muito em Instagram, claro, mas alguém quer entender mais aprofundadamente sobre um assunto, a tendência é que ele faça o quê? Dê um Google. E aí ele não vai encontrar o conteúdo do Instagram do cara, ele vai encontrar meu conteúdo lá evergreen, tá? Esse é o primeiro ponto que vocês precisam saber separar bem e focar nisso. Ou seja, se eu vou produzir um conteúdo rápido, tem que ser um conteúdo quente, que tenha um potencial de viralizar. Só conteúdo de aprendizado, ele não vai trazer esse retorno. Se for um conteúdo evergreen, eu tenho um conteúdo que precisa ter o SEO, que ele precisa estar adequado para ser bem ranqueado no Google. Lucas, não entendo nada disso. Como é que eu faço para estar bem ranqueado no Google? Pô, no Jus Brasil. Porque o Jus Brasil tem naturalmente um ranqueamento excelente. Certo? Segunda frente. Preciso saber se eu vou produzir conteúdo para cliente, conteúdo de venda, ou se eu vou produzir conteúdo para criar autoridade. Se eu for produzir conteúdo para criar autoridade, aí eu entro nesse aspecto que eu falei, que é produzir o conteúdo jurídico, formato mais acadêmico, técnico sobre aquilo, que é o conteúdo que Henrique, que Flaís, que Lúcio vão entrar e vão ler e dizer, caramba, Lucas, é bom. Mas que eu não vou dar para eles um produto. Eu vou ensinar para eles, mas eu não vou dar para eles o meu produto.
Se eu for produzir para o meu cliente, aí muda o cenário. Eu dou para ele um produto. Eu tenho uma linguagem simples, eu tenho um título chamativo, eu tenho um problema que ele tem com a solução, e aí minha solução nunca vai trazer essa pauta jurídica específica. Vou dar um exemplo claro, assim, claro. Entrei com a ação que ganhei. Eu vou trazer que eu ganhei, quais são os benefícios, mas eu nunca vou dizer qual é o processo. Nem qual é a decisão. E aí, no final, eu puxo o CTA, que é o quê? A chamada para ação. Que é fazer com que o cliente entre em contato comigo. Qual é o problema? A gente mistura isso. Isso é a falha de todo mundo. E aí a gente produz conteúdo jurídico com o produto. Aí o conteúdo que eu produzo, que era para ser para o meu cliente, que na minha cabecinha era para captar cliente, quem vai ler é Flaís e Henrique, e vão descobrir um produto que eu estou trabalhando e vão desenvolver para eles. Tá? Pessoal, eu penei muito para fazer isso, e eu noto até com os advogados associados lá do escritório que entram, que é o principal ponto de falha. Que para acertar a forma de escrita desses textos, tá certo? Mas é algo muito relevante se você conseguir organizar isso bem, assim, você precisa ter muito, muito em mente isso. Pensar, terminou de escrever um texto, parar para ler assim no outro dia e dizer, beleza, esse texto é para o meu cliente ler e sair satisfeito, ou ele vai atrair estudante de direito e advogado. Se ele for atrair estudante de direito e advogado, e o seu conteúdo não for um conteúdo feito para autoridade, ou seja, conteúdo formato migalhas com juiz J, você está errado. Você fez alguma coisa de errado. Excelente, Lucas. Newton colocou aqui uma pergunta que já vai bem no que você estava falando. Ele colocou, o segundo conteúdo é de artigos com mais profundidade? O segundo dessa área, sim, de artigos. Mas são conteúdos, pessoal, eu gosto de dizer assim, conteúdos que você cria autoridade para a área. E a autoridade você ganhar dinheiro com isso. Eu preciso, para ganhar dinheiro, eu preciso ter um nome, eu preciso que meus clientes me conheçam, mas eu preciso também que meus concorrentes, que todo mundo me conheça. Artigo científico é excelente, que é um conteúdo evergreen e que leva tempo, que dura, que é perene. Qual é o problema do artigo científico? Ele não traz um respaldo de visibilidade, como traz um artigo, por exemplo, vamos lá, dizer no J que eu publico. Entendeu? Você está dizendo para publicar no J e não publicar artigo científico? Não, de forma alguma. Estou dizendo para você não fazer o contrário, só focar em artigo científico e esquecer de publicar artigos curtos e frequentes de referência jurídica, para criar uma referência sua jurídica. Lucas travou novamente. Voltei. A bichinha está cansada, voltou. já trabalhou demais hoje. Tá, pessoal. Só para recapitular o finalzinho, o que eu estou dizendo é que para não focar só em artigo científico, também produzir, de vez em quando, artigos curtos, para você criar referência na área jurídica, aquele conteúdo que a pessoa pega e compartilha com um colega que você sabe que, de fato, seus colegas irão ler, entendeu? Aqui também tem um comentário de Juan Roger, né? Como conteúdo rápido, a gente tem como exemplo a TikTokização dos assuntos. Faida Belo e Felipe Lopes. E agora é uma pergunta até minha. Eu gostaria de saber como a gente poderia inovar na área de família e sucessões, como criar esse power niche nessas áreas. Boa pergunta, viu, Flaís? Não vou saber lhe responder, sendo bem sincero, porque, assim, que é uma área que eu não conheço nada. De fato, é uma área que eu não conheço nada. Tem uma colega minha que faz muito TikTok para isso. Para a área de família, de sucessões, e tá bem famosa nisso.
tá com seus milhares de seguidores lá no TikTok. Mas eu perguntei a ela qual era o retorno financeiro, ela disse que não, nenhum. Esse é o problema também. É outro problema. A galera muda as coisas, esquece que o objetivo nosso de publicação de conteúdo em rede social é fazer dinheiro. É virar referência e ganhar grana. A não ser que você queira ser uma blogueira. Se você quiser ser só blogueira, ter seguidor, ótimo. Meto aço a fazer vídeo dançando. Não critico quem faz. Agora, eu acho errado quem só faz isso. Você está entendendo? Que é o que a maioria das pessoas fazem. Tem não sei quantas centenas de mil seguidores, mas você vai ver a carteira de clientes é zero. Por exemplo, na área de startups a gente conhece. A gente, como é um mercado que é muito... Tem muita gente... A gente sabe quem são os... Fulano de tal. Tem muito seguidor, faz trabalho na rede social, mas é fera, tem muito cliente. Tem outros que é só seguidor. Atuação zero. Aí isso é até pior. Para quem pensa numa carreira acadêmica a longo prazo, porque assim, a gente tem um limite a gente tem um prazo de validade quando a gente não pensa em carreira acadêmica. Uma hora você ou ganha muito dinheiro e cresce na sua carreira lá na área que você está pretendendo atuar, mas se você não tiver o respeito dos seus colegas, uma hora você começa a cair. Por isso que o trabalhar o acadêmico é muito importante. É isso que faz você ficar em alta, crescente. E aí o que a gente nota muito é que a tendência dessas pessoas que não valorizam esse aspecto acadêmico da coisa, relação com profissionais, relação com colegas, conteúdos relevantes para colegas, é o quê? Vocês um exemplo simples. Todos esses ranqueamentos de advogados, Leaders League, Chambers, Latin League, eles têm algumas fórmulas de avaliação diferentes, mas uma delas, que é unânime em todos, e assim, focar só em rede social, só em TikTok, não é um caminho, não é o caminho, não é o caminho, de forma alguma. Isso não vai lhe trazer dinheiro, certo? Porque TikTok, Instagram é primeiro canal de contato. O cara vai e lhe conhece. Aí depois ele vai chegar para você e vai dizer, Flaís, me manda aí tua carteira de clientes, me diz com quem você já trabalhou, me manda algum conteúdo aqui legal. Aí, por exemplo, se você tem conteúdo, tá aqui, ó, pá, pega aí conteúdo no Jota, no Estadão, no Conju, Band News, não sei o que lá. Clientes, tá aqui, minha carteira de clientes. Que foi o que eu fiz no meu site atual, por exemplo, já tem lá tudo. O cara entra, vê tudo lá. Aí o cara diz, rapaz, esse cara é bom, essa pessoa é boa. Se eu chego, peço isso, aí a pessoa não tem nada para mostrar, o cliente nem fecha, nem continua com você. Fora que a captação por essas redes, pessoal, pelo menos na minha área, eu acho muito, muito baixa. Eu tenho uma captação 10 mil vezes maior com uma palestra que eu faço, por exemplo, com empreendedores e dou 1 hora de mentoria gratuita, que é a taxa de conversão em média de 30%. Se dá uma palestra para 100 pessoas, em média de 30, marcam uma mentoria comigo e fazem algum tipo de serviço depois, do que sendo só rede social. Excelente, Lucas. Realmente, eu acredito que a área de família é um pouco difícil nessa questão. E como eu falei, você precisa conhecer a área, sabe, para poder desenhar. Por isso que geralmente eu não gosto de falar das outras áreas, porque eu não conheço. Aí é muito difícil. Verdade. Lucas, nós já temos o convite aqui de 2 projetos da FAD para você, se tiver disponibilidade e interesse, continuar a sua palestra. Se alguém quiser também fazer mais algum questionamento, e você pode ficar à vontade, ainda temos tempo. Não queria entrar nesses outros assuntos agora, porque como eles são grandes, a gente não começar e ficar quebrado, sabe? Mas já aceitei, viu, o convite aí da FAD, quem fez, vamos só marcar, ver com o pessoal qual é o melhor dia, horário, me avisar que a gente marca outro encontro desse, e aí a gente continua com esses outros conteúdos. Estou à disposição total, só me dizerem data e hora. Perfeito. Alguma São os projetos da Apex e da Sapere. Perfeito. E alguém mais alguma pergunta?
Lucas, foi muito importante a sua fala no início, principalmente, você tratou de jurimetria, porque nós tivemos aqui na Semana Jurídica, terça-feira, um mini curso sobre jurimetria. Eu particularmente Legal. participei desse, então encaixou bem os dois mini cursos. Quem foi que falou com vocês? Conversou com vocês? Ai, eu esqueci o nome. Alguém da Semana Jurídica se lembrar, por favor, fala aqui. Doutor Leonardo. Leonardo. Não, só pelo primeiro nome eu não estou me Ele é lembrando. assistente jurídico. Acho que é do Legal. TJRN. Tá ótimo. Tem uma pessoa muito boa que depois, se vocês quiserem, eu recomendo. É um amigão meu, Vitor Saldanha. Ele é do Daniel Law, ele é da Associação Brasileira de Jurimetria e trabalhou muito tempo ensinando direito para os programadores da Semantics, que é uma das maiores empresas de Big Data da América Latina. O cara é muito bom, entende muito da área. É uma temática muito importante, realmente. Sim, sim. Gente, eu acho que é isso, assim, ninguém se pronunciou mais na questão de perguntas. Eu queria agradecer mais uma vez a Lucas. Sem dúvidas, pelo menos pelos comentários aqui no chat, todo mundo parabenizando a sua forma de falar. E é muito inovador na nossa, principalmente eu que já estou no sétimo, a nossa grade ainda é de 2006. O pessoal que está entrando agora está numa grade nova, então acredito que está mais atual. Mas realmente falar isso na faculdade é muito importante, principalmente para nós que vamos entrar agora no mercado de trabalho, né, que estamos próximos aí de saindo da faculdade. Deixa eu ver aqui Eu os que comentários agradeço, do viu, chat. Flaís? Mais alguma coisa? Pessoal, eu queria agradecer a vocês pela paciência, pela oportunidade. Pode fazer pergunta, Vitória. Faz aí a última que eu respondo e já encerro. Faço minhas considerações finais. Só aguardar a pergunta de Vitória, pessoal. Tá, estou no segundo. Trago a abordagem com gramática, dicas gerais. Eu vou falar aqui sobre produção de conteúdo ainda na área acadêmica, pessoal. E aí, se Vitória quiser complementar, depois eu respondo, sabe? Vitória fez certíssimo. Vitória está no segundo período. Ela, às vezes, não tem nem ideia o que é que ela vai ser, então vai mudar 100%. Eu entrei querendo ser delegado, saí advogado da faculdade. Isso, 90% das pessoas passam por isso. Mas o que eu fiz sempre foi produzir conteúdo. E que conteúdo você produzia, Lucas? Todo conteúdo que eu achasse que fosse interessante. Muitas vezes nem produzia, só replicava no Jus Brasil. Tinha um perfil meu no Jus Brasil, saiu uma notícia de que na Inglaterra alguém entrou com ação em nome de um cachorro e ganhou. Eu disse, essa é uma notícia interessante, não é só lei seca e multa. Eu ia. Pronto, mas por eu estar no início não tenho conhecimento jurídico para abordar conteúdos específicos. Então, como fazer? O que é que eu fazia? Eu tinha esse mesmo problema. Eu replicava conteúdos de terceiros em páginas que me dessem alcance, tá? E produzia conteúdo de todas as áreas. Por quê? Porque quando eu comecei a advogar, que quando eu comecei a produzir conteúdo específico, eu já tinha uma base de pessoas que me acompanhavam muito grande. Eu já tinha um número de seguidores que era relevante. Ou seja, que o que eu publicasse meu, as pessoas já viriam com mais naturalidade e já entenderiam que aquilo era um conteúdo de Lucas. Fora que isso tem um papel que é muito importante, pessoal. Que é Voltou? Estão me ouvindo? Acho que travou de novo.
Voltou? Agora sim. Vitória, vou resumir sua pergunta. Depois você pode mandar mensagem para mim lá no LinkedIn que eu te explico melhor, tá? Motivação a produzir conteúdo, de qualquer área. O que precisa é, quando você chegar no final da faculdade, você for definir o que você fazer, você já tem uma base de pessoas que lhe acompanham e as pessoas já lhe veem como uma profissional jurídica. Esse é o problema de muita gente. Deixa para começar depois da faculdade, e aí você nem tem uma base que lhe acompanha, nem as pessoas sabem nada sobre você. Às vezes seu vizinho não sabe que você é advogado ou qualquer outro profissional. Ou seja, produza o que você conseguir produzir enquanto tiver na faculdade, enquanto você não tiver certeza do que vai fazer. Temas sobre áreas gerais mesmo, que sejam interessantes. Quando você souber, aí você muda o foco e foca só nisso. Tá bem? Pessoal, queria agradecer a vocês pela paciência. Desculpem pela internet. Faz parte do jogo. Eu deixei meu LinkedIn, meu site aí. No meu site tem meu WhatsApp, tem meu Instagram. Quiserem mandar mensagem, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Fica aguardando aí o nosso próximo encontro, viu? Que é sempre bom conversar sobre esses assuntos e estou à disposição. Queria agradecer mais uma vez a Flaís e a Francisco pelo convite. É uma honra estar com vocês já, Apex. Eu tenho uma vinculação muito grande com o pessoal já da UFES aí em Mossoró, agora com vocês da UERN. E podem contar comigo, que precisarem, estou à disposição. Nós que agradecemos, Lucas, foi realmente excelente. Na faculdade eu ainda não tinha tido uma experiência como essa para falar somente sobre empreendedorismo jurídico. E só para finalizar, eu gostaria de lembrar hoje da nossa programação de hoje à noite, que será o nosso encerramento. A mesa acontecerá às 18h30 com o tema Transdemocracia, tendo como palestrante Marcelo Neves e apresentador o nosso professor da casa, Olavo Hamilton. E como mediador discente Francisco Cavalcante, e agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia.